às vezes a gente preparando uma peça leva um tempo muito grande. Então a preparação da base dela, eu estou fazendo uma motosserra a gasolina, uma motosserra pequena. Essa madeira tem 86 de altura, na base um diâmetro de um pouco maior que 50, e na parte superior, embora nessa lateral ela tenha uma dimensão maior, mas como a madeira aqui é um galho Y, isso aqui ficou em torno de 28, 30 centímetros. Então eu vou fazer um vaso que vai ter essa forma, e como ele é muito irregular, a inclinação desse lado aqui é diferente desse, eu resolvi fazer um ponto de arraste, uma perfuração aqui para eu poder fazer um corte na base dele e parafusar, com essa placa. Mas para isso, para ficar uma superfície perpendicular precisa a esse ponto aqui, eu tenho que fazê-la, não posso fazer com motosserra, senão como a distância é grande, eu posso errar e ele não ficar preciso. Então eu prefiro fazer no torno esse plano de baixo, onde que eu vou fixar. Então eu fiz um furo de 38 milímetros com a broca para poder dar estabilidade, porque essa peça é muito pesada e o ponto de arraste meu não ficar sem nenhuma superfície para ele. Se eu colocar apenas nesse ponto aqui, eu fico receio que ele é muito pesado, e se eu fizer desse jeito, aí ele tem uma superfície de madeira para não romper. Então a ideia é esta, para eu fazer embaixo da peça o plano de fixação da placa, exatamente na perpendicular a esse eixo que eu fiz aqui. Eu estava fazendo escavando na peça, então eu não estava usando o ponto rotativo. E vou colocá-lo no torno. Quando o meu ponto rotativo pesa 80 quilos, sei lá quanto, não tem jeito de fazê-lo manualmente. Então eu vou fazer a operação de colocá-lo no torno com a talha. Olha o tamanho desse ponto rotativo. A gente que trabalha sozinho, sem ajudante, tem essas dificuldades. Uma peça desse tamanho, de 120, 130 quilos, para levar para o torno tem que ser uma operação com a talha. Então eu tenho que colocar naquela talha ali e eu vou subir com ela e filmar, só para a gente ter uma dimensão de como é que faz. Primeiro, deitar. Essa cinta é de 1 tonelada, então dá para levar a peça com tranquilidade. A gente levanta mais ou menos o nível do ponto de arraste para poder não dar muito problema. Então a fixação dela vai se dar no ponto de arraste, bem cravado
porque ela é uma peça muito pesada e irregular, e no ponto rotativo. E que ela está muito irregular, esse lado de baixo, e muito mais massa do que o lado de cima. Peça muito irregular. Uma peça tão grande assim, muitos desafios. O primeiro desafio é que ela é desbalanceada. E uma peça de 85, 86, 88 centímetros de comprimento, um diâmetro que varia, nessa região ela tem aqui 65 centímetros, no outro sentido tem 50. Então, é uma peça que ela tem um grau de dificuldade muito grande para iniciar. Velocidade baixa, ela está fixada com um ponto de arraste aqui muito bem encaixado. E até o meu apoio de ferramenta aqui eu tenho dificuldade de usar pela irregularidade dela. Então, eu vou ter que começar com esse meu ponto de apoio aqui, que é um ponto que é auxiliar, que eu não uso muito. Eu vou começar com ele para regularizando a peça devagar. Vamos começar a testar com velocidade baixinha para ver como é que é a dinâmica dela, como é que é a dinâmica de vibração dessa peça em relação ao todo. Eu vou ligar e vou fazer um teste nela. Eu iniciei com rotação de 120, 130 rotações por minuto, baixo, mas é a necessidade. Nessa hora é fundamental tomar duas providências. Primeiro é fazer o corte sempre com a ferramenta apoiada próximo ao eixo do apoio de ferramenta. Depois, fazer o corte em ondas. Fazer o corte em ondas para você não comprometer a batida da ferramenta, porque ela é muito irregular, ela vai ficar o tempo inteiro batendo. Se você faz uma onda, você faz um corte muito mais estável, mais tranquilo. É fundamental a gente utilizar uma agulha grande, um equipamento pesado. Esse aqui é um agulha de 3/4 polegadas, eu estou usando um de 3/4 polegadas, 19 milímetros, e um de 22 milímetros. Porque a gente precisa de um apoio, uma distância grande de corte. O apoio não está justinho, eu preciso dessa distância. Mesmo assim, ainda tem lugar que a coisa não corta, não continua batendo. Então eu preciso de uma distância grande e aí um diâmetro grande, senão vai quebrar. E um outro detalhe, ferramentas com cabo grande. Ferramentas com comprimento grande, para você não absorver impacto muito grande no ombro, no braço. Então, essa distância aqui é a distância que eu estou torneando do suporte do apoio de ferramentas, e essa distância aqui é a distância do apoio. Novas pequenas, você vai tomar pancada o tempo inteiro com essa peça tão desajustada, tão irregular. Olha o tamanho dessa peça.
espaço grande. Agora eu estou fechando a forma dele, ficou um pouquinho desequilibrado, acho que essa face aqui está desequilibrando ainda. Vou dar uma tirada mais nele, mas a forma dele está finalizada, quase finalizada. O grande, peça de 80 centímetros, aqui quase 50 e aqui uns 30. Bonito. Trabalho agora de escavar, muito difícil. Espessura de menos de meio de 5 milímetros. Eu fiz um acabamento jateado de areia para aparecer os veios, os anéis de crescimento da madeira. Uma peça que eu já fiz, espero fazer maiores. Muito interessante esse tipo de peça, esse planejamento para uma peça dessa, execução, acabamento, tudo muito trabalhoso, meses, semanas de trabalho. É assim. É assim. Exatamente na perpendicular a esse eixo que eu fiz aqui.